Olá, olá, bom dia, pessoal. Boa tarde já, né? Agora acabou de virar aqui já meio-dia. Estamos aqui ao vivo, nossa primeira live. Ao meio-dia, geralmente fazemos aqui nossa conversa de anime, tradicionalmente na parte da tarde, por volta da parte da noite, né? Entre 18 e 21 horas. E hoje teremos aqui um convidado muito especial mesmo. Primeira live aqui com o ministro de Estado, nosso ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Minas e Energia, que está aqui agora, já entrou aqui, já apareceu ao vivo. E vou convidá-lo aqui para entrar aqui, já se juntar a gente nessa live. Bom dia, boa tarde. Então, para começar, dia 6 de abril, às 12 horas, agora 2 minutinhos, aqui ao vivo com o nosso ministro. Olá, ministro, Boa- tudo bom? Olá, deputado. Boa tarde. É um prazer estar aqui com o senhor, com seus ouvintes vamos dizer, telespectadores da sua live. Prazer estar. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade boa estar aqui com vocês. Imagina, é um prazer aqui recebê-lo. Poxa, nosso primeira vez aqui que eu faço uma live, essa live que eu faço toda semana, e hoje, esse período agora do coronavírus, tenho feito mais regularmente, quase que todos os dias, trazendo sempre um tema novo, né? E hoje, poxa, é uma honra tê-lo aqui, primeiro-ministro que eu trago aqui para participar dessa live, falando sobre diversos temas, né? Primeiro tema, ministro, queria saber se o senhor está bem, como é que está aí a saúde com esse momento agora do coronavírus. Acho que é importante perguntar isso, né? Muito obrigado pela preocupação. Eu recebi diversas manifestações porque eu fiz o teste. Meu teste deu positivo há praticamente 3 semanas atrás. E aí eu fiquei naquele período de isolamento e continuei trabalhando através das mídias sociais. E felizmente foi assintomático, não tive sintoma nenhum. E voltei já ao trabalho desde a última terça-feira, presencial aqui no Ministério e aqui junto com o governo, com o Congresso e com todos os entes da federação, para que a gente possa atravessar esse período aí de muitas dificuldades, né, que todos nós estamos passando. Ah, isso mesmo, gente. Que bom que o senhor, então, apesar de ter contraído o vírus, não teve nenhuma complicação de saúde, né? Tá todo mundo preocupado aí. Alguns colegas nossos também na Câmara e no Senado também contraíram. Um, inclusive, ficou internado aí, já está se recuperando agora. Mas fico feliz que o senhor não tenha tido nenhuma complicação. E mais uma vez, para quem está chegando agora, estamos aqui com o ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, uma das pastas mais importantes aí para o Brasil. É o Brasil que é muito rico aí nessa parte de produção de energia, né, seja através dos combustíveis fósseis, mas também de outras fontes de energia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né, aqui com o ministro. Ministro, não dá para deixar de falar sobre o combate ao coronavírus. E é claro que a pasta de Minas e Energia não é uma pasta tão envolvida, né, diretamente envolvida com esse tema, mas queria aqui perguntar para o senhor como é que tem sido a atuação do Ministério de Minas e Energia nesse momento de crise, se tem alguma contribuição do Ministério, como é que vocês têm trabalhado com relação a isso nesse momento? Eu tenho dito que o mais importante é nós mantermos a saúde dos setores do Ministério de Minas e Energia, que são essenciais para a saúde pública. Então, essa foi a nossa maior preocupação no primeiro momento. Nós nos organizamos, estabelecemos uma metodologia de trabalho, não só internamente ao Ministério, mas com todos os órgãos vinculados e os agentes dos setores. Nós temos comitês de crise aqui de cada setor, do setor elétrico, do petróleo, gás e biocombustíveis, do setor da mineração, e assim nós interagimos com as agências reguladoras, com as empresas estatais vinculadas ao Ministério e também com os agentes de todos os setores. Dessa forma, nós podemos identificar as dificuldades, os problemas, os desafios e juntos, trabalhando juntos, com bastante diálogo e transparência, apresentamos, quando for o caso, medidas a serem adotadas a nível de governo ou a nível do próprio Congresso Nacional. E, quando não for o caso, de forma infrainstitucional, a gente toma as medidas que possam ser adotadas, evidentemente, com a colaboração e a contribuição de todos.
Claro. O pessoal tem se preocupado muito, ministro, com relação à parte de energia, né? Tem duas preocupações. Uma, primeira, é se há algum risco de desabastecimento nesse momento de crise, né? Como tem muita atividade parada, se as hidrelétricas, todas as produções de energia, de distribuição também, foram afetadas, teve alguma paralisação nesse sentido. E a segunda preocupação, que é um tema um pouco até mais polêmico, né, é a questão da conta de luz. Tem muita gente perguntando para mim, né, como parlamentar, o que a gente pode fazer? Muita gente que está sem receber, sem salário. O que é o ideal? Vamos fazer uma lei para diminuir a conta, ou parar de pagar a conta nesse momento. Então, são duas preocupações ligadas ao coronavírus e principalmente a parte de energia, que a população tem se perguntado. Não sei se o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso. Poderia sim. A garantia do abastecimento, como eu falei, é vital, é essencial para a saúde pública, para dar tranquilidade aos consumidores. Nesse momento em que boa parte da população está isolada em casa, ela tem que ter a luz, ela tem que ter a energia, ela tem que ter o combustível, ela tem que ter o botijão de gás, para que ela possa ter as condições mínimas de sobrevivência, né? Então, isso aí foi uma preocupação. Nos reunimos, como eu falei, com os órgãos vinculados ao Ministério e a Agência Nacional de Energia Elétrica, junto com nós, estabeleceu que, por exemplo, por 90 dias, os inadimplentes não terão a sua luz cortada, tá certo? Beneficiando também aqueles que podem fazer autoleitura da conta e isso ser feito de forma digital. E aqueles que, porventura, não tenham essas condições, vai ser uma média dos últimos 3 meses. Mas a inadimplência não vai ser um problema para aqueles que não podem pagar a sua conta. Então, isso é tranquilizador. Nós estamos estudando, já em fase final, para o pessoal da tarifa social, ou seja, o consumidor de baixa renda, até 220 quilowatts, que dá em torno de R$ 150 a conta de luz, esses consumidores sejam isentos do pagamento da conta de luz. Ou seja, vai de encontro com aquilo que as pessoas estão perguntando para o senhor, e eu acho que é uma preocupação válida que, nesse momento, muitos estão sem condições de ganhar os seus recursos necessários para ter uma vida sustentável. E isso tem sido feito em parceria com as distribuidoras, ou como é que funcionaria isso? Não, é uma negociação? Isso é uma decisão a nível de governo, né? Evidentemente que nós estamos conversando com todos os agentes, com as distribuidoras, e por falar em distribuidora, a distribuidora é o caixa do sistema. Ela que faz toda a arrecadação, fica com em torno de 18%, 20% disso, e o restante ela passa para as geradoras, que o senhor colocou aí, as usinas hidrelétricas, as usinas térmicas, tudo que gera eletricidade, quem paga são as distribuidoras. E também as empresas de transmissão, porque essa luz, essa energia, ela tem que sair de um ponto e ir para o outro ponto. Então, as distribuidoras têm um papel muito grande, elas que fazem a arrecadação, falando de forma bastante simples, por meio da conta de luz. E ela ainda é responsável por pagar os encargos, os impostos, essas coisas todas. Então, as distribuidoras é um ponto de atenção muito grande do Ministério, já tivemos algumas reuniões com eles e estamos finalizando isso. Então, nesse aspecto do consumidor de baixa renda, as distribuidoras não vão ter problema nenhum de inadimplência, porque o governo federal vai arcar com esses recursos através do Tesouro e através de remanejamento de outras verbas existentes. Então, isso aí não é uma preocupação. Agora, nós não sabemos se vai haver uma inadimplência, que aponta uma inadimplência já a partir do mês de abril, que poderá ser significativa. As distribuidoras, como eu disse, elas têm que ter fluxo de caixa para que ela possa manter o sistema operando normalmente, o que está ocorrendo. Tem uma pergunta aqui boa do Dubi Pereira, se isso vale também para o gás, né? Se essa questão vale para a luz e para o gás também.
Não, para o gás, não. Para o gás, não. O gás, nós estamos trabalhando junto com a Petrobras, que é o agente dominante, que é o grande ofertante de gás, primeiro, para que não falte gás. E aqui vai uma mensagem para o consumidor, que é a maioria no nosso país, que é o consumidor do GLP, né? Normalmente o botijão de 13 quilos, né? O P13, como chamam, que não haverá desabastecimento, né? Há suficiente gás natural liquefeito para que o gás liquefeito de petróleo, para que as pessoas não necessitem fazer estoques, correr para as distribuidoras, pegar mais botijão. O abastecimento está garantido. A Petrobras está importando mais gás liquefeito de petróleo e nós acreditamos que o preço já caiu 10% e deverá cair mais ainda para o consumidor ao longo do tempo, porque há uma queda que nós estamos acompanhando do preço do petróleo e do gás no mundo todo. E isso vai ter reflexo, evidentemente, nesse preço que é de comercialização. Perfeito. Quem está chegando agora, estou aqui conversando, eu sou Paulo Ganimi, deputado federal pelo Novo do Rio de Janeiro, estou conversando aqui com o ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, que nos deu a honra aqui de falar um pouquinho sobre esse momento da crise, mas também sobre outros temas aqui ligados ao tema de Minas e Energia, né? Em especial a pauta da energia, né, ministro, que a gente tem conversado muito ao longo do último ano. E com relação, aqui o senhor falou que quem não pagar agora, nos próximos 3 meses a conta, não vai ter a conta cortada. Mas como é que fica na volta, né? Depois desses 3 meses, essas contas precisam ser pagas ou elas vão ser isentadas? E se forem pagas... Essas contas precisam ser pagas, evidentemente, que o sistema não suporta isso. E a forma como isso será feito será regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Tá? Isso, evidentemente, com muita transparência, né? E com o diálogo com a Associação dos Consumidores, ou seja, com todos, né? A ideia agora, nós estamos vivendo um momento de crise. E momento de crise exige ações excepcionais, porque nós estamos vivendo um momento excepcional também. E é dessa forma que nós estamos trabalhando. Né? E a gente tem 2 certezas, deputado, nesse momento. Eu diria que 2 certezas principais. A primeira delas é a imprevisibilidade de quanto tempo vai durar. Nós ainda não sabemos, todos nós desejamos que passe o mais rápido possível, né? Essa tempestade, vamos dizer. E a segunda certeza, que eu considero muito importante, é que nós vamos voltar à retomada. Nós vamos voltar aos investimentos, ao desenvolvimento econômico. E nós estamos, nesse momento também, nos preparando com todos os agentes dos setores para que, quando a gente já tiver sinalização de quando vai haver uma normalidade da atividade econômica, a gente esteja preparado para retomar os nossos investimentos, os leilões, a abertura do mercado de gás, que o senhor tanto trabalha lá na Câmara dos Deputados nesse sentido, e que será essencial, até dentro das oportunidades que surgem. O preço do petróleo, do gás, né, dos combustíveis, de uma maneira geral, estão caindo. É uma oportunidade para novos investimentos ocorrerem nesse momento. E é isso que nós temos que nos preparar lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo, aperfeiçoando os marcos legais para que a gente tenha previsibilidade, segurança jurídica, né, e transparência, para que as pessoas entendam que é uma oportunidade para realizar investimento, gerar emprego, gerar renda. Perfeito, ministro. Aproveitando aí o gancho dessa questão da retomada, eu também sou confiante como o senhor, acredito que depois da crise, que é uma crise com certeza muita gente vai sofrer, infelizmente, mas eu acho que o Brasil vai sair mais fortalecido dela. Agora, como o senhor está falando, a gente precisa preparar o terreno para isso, né? E a gente está aí, vou falar de 2 projetos de lei que estão tramitando e que estão bastante em foco agora na Câmara, né? Um que deve ser votado, inclusive, amanhã, ia ser hoje, mas foi adiado para amanhã, que é o conhecido como Plano Mansueto, né? Que prevê aí uma contrapartida para os estados aderirem a um plano de recuperação
né, que um dos itens que estava nesse plano era justamente a questão da desestatização, vamos dizer assim, né, privatização ou concessão do gás, né? E isso no último relatório que a gente teve acesso, ainda não é o relatório definitivo, a gente está conversando ainda muito com o relator, o deputado Pedro Paulo, esse foi retirado do relatório. Queria saber do senhor qual era a importância disso, estar ali, inclusive muitos agentes do setor têm procurado a gente para falar sobre esse tema, né, da questão do Plano Mansueto. Se o senhor está acompanhando isso também, se vê qual seria a importância dessa questão da lei do gás não, da questão do gás, que está incluída também no Plano Mansueto. Isso aí foi uma proposta que eu ainda no ano passado, em decorrência das resoluções do Conselho Nacional de Política Energética, que é composto por 10 ministérios e que é presidido pelo ministro de Minas e Energia. Nós aprovamos a resolução, que é a Resolução 10 de 2019, que nós chamamos de Novo Mercado de Gás. O que ele visa com isso? Ele visa trazer atratividade ao mercado do gás. Hoje em dia, nós reinjetamos quase 40% de tudo aquilo que nós produzimos, e a maior parte dele é na área do pré-sal, porque nós não temos um mercado que seja aberto, que seja atrativo, né? Nós não temos um ambiente de negócios favorável a investimentos. Então, trabalhamos isso no Conselho Nacional de Política Energética, e como os estados, constitucionalmente, eles têm o monopólio da distribuição do gás nos seus estados, nós trabalhamos dentro desse projeto de lei que se chama Mansueto, que os estados criem um ambiente regulatório favorável, boas práticas regulatórias. O que são boas práticas regulatórias? É aquilo que a gente falou, é transparência de como os preços serão estabelecidos, permitindo que os investidores eles possam, em vez de ser uma concessão, ser uma autorização para que eles façam os investimentos, a abertura na distribuição, na comercialização. Isso é que é um ambiente regulatório favorável, atrativo para investimentos. E os investimentos nesse setor são da ordem de 40 bilhões de reais. E o Rio de Janeiro, particularmente, até por ser o estado maior produtor, a maior parte dos investimentos, cerca de 16 bilhões, ocorrerão no Rio de Janeiro, gerando, no início, cerca de 10 mil empregos diretos. Então, tudo isso é importante. E eu tive a oportunidade, e fui muito bem recebido, de conversar no sábado à noite com o deputado Pedro Paulo, e tive a oportunidade de expor a ele a importância, né, desse artigo que está lá no projeto de lei, que é voluntário de cada estado, mas não deixa de ter incentivo ao estado, principalmente aqueles estados que são produtores de gás natural. Então, o nosso país é um país continental, então cada estado tem uma realidade. Então, isso aí visa, e até por isso que são vários itens, e os estados têm que aderir a 3 deles, pelo menos, para receber os benefícios fiscais. Um deles é essa questão do novo mercado de gás. Então, nós consideramos isso muito importante, o governo considera importante. Eu tive a oportunidade de falar isso com o deputado Pedro Paulo, que foi muito receptivo. Botei a nossa equipe aqui no Ministério, a nossa equipe técnica à disposição do deputado e também de todos os técnicos legislativos que trabalham na elaboração desse relatório, para que a gente possa chegar ao melhor resultado. Ótimo, Luiz. Eu também sou confiante aí que o último relatório, que espero que amanhã seja votado, venha com essa contrapartida também para o Plano Mansueto. Como o senhor falou, não é obrigatório, né? Tem uma lista, se eu não me engano, seriam 10 itens, mais ou menos. 10 itens, isso. 10 itens, e que o governo do estado poderia optar dentre eles em 2 itens em que ele deveria se comprometer para poder fazer parte desse plano de recuperação. Então, concordo plenamente com o senhor. Gostaria até eu que fosse obrigatório, né? Que não fosse opcional, mas eu acho que já seria um texto
bastante positivo se fosse com a opção dos estados aderirem ou não, né, com essa contrapartida do gás, né? E falando da lei do gás, né, apesar da resolução que o senhor falou, a gente está votando também no Congresso Nacional, já tem um requerimento de urgência para votar no plenário o projeto de lei que trata do marco regulatório do gás, que inclusive dá mais segurança, né? Apesar, tira, né, quando a gente faz um decreto, para quem está acompanhando, por que ou decreto ou resolução, né, até não me recordo se foi um decreto ou uma resolução, quando há uma resolução, um decreto por parte do governo federal, já ajuda muito na evolução do tema, né, em relação à questão do marco regulatório do gás. Qual é o grande problema disso? É que mudando de governo, daqui a 3, 10, não importa quando, né, fica muito na mão da decisão do governo. Quando a gente traz isso para uma lei, né, deixa de ser uma política de governo, passa a ser uma política de Estado e também resolve algumas outras inseguranças jurídicas. E por isso está tramitando na Câmara há muitos anos, né, eu acho que há 7 anos, está tramitando na Câmara a lei que trata do marco regulatório do gás, que ela é bastante similar ao que foi feito pelo Ministério de Minas e Energia, e agora ela foi aprovada no ano passado, depois de inúmeras tentativas, foi aprovada na Comissão de Minas e Energia. E agora está passando por outras comissões, mas também tem um requerimento de urgência para ser pautado em plenário, né? Eu queria saber do senhor, senhor que não só o senhor, mas todo o Ministério trabalhou muito para que isso avançasse na Comissão de Minas e Energia e agora também ajudando para que isso seja tramitado na Câmara. Eu sei que não é o momento agora, não vai ser votado essa semana, até porque tem muita coisa ligada à crise, ligada ao coronavírus, mas eu acho que em breve, quando as coisas acalmarem, quando principalmente os principais projetos de lei ligados ao combate ao enfrentamento à crise forem aprovados, a gente vai conseguir pautar temas mais de longo prazo, mais estruturantes, né? Eu queria saber, além da questão do Plano Mansueto, se esse marco regulatório, que pode ser votado em breve no plenário da Câmara, também qual é a relevância dele. Claro que tem muita coisa que já foi respondida na última pergunta, mas eu acho que tem algumas coisas a acrescentar, né? Esse projeto de lei, que é o 6407, e como o senhor falou, já vem de muito tempo, desde 2013, e que hoje tem um relatório que foi aprovado, e é bom que se diga, deputado, por unanimidade na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, porque o relatório foi fruto de um trabalho que eu costumo dizer, realizado a 4 mãos, aqui com o Ministério de Minas e Energia, com os agentes do setor de gás, principalmente lá na comissão, com a Câmara dos Deputados, e ele é fundamental para o novo mercado de gás, para que o ambiente regulatório tenha um marco legal atual. Estamos fazendo dentro daquelas medidas infralegais, pela Agência Nacional do Petróleo, pelo próprio Conselho Nacional de Política Energética, adotando diversas ações que, evidentemente, já estão permitindo que outros atores, outros agentes já participem desse mercado de gás. Mas é fundamental a aprovação desse projeto. Eu tive a oportunidade também de conversar, alguns meses atrás, com o presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, e levando a posição do governo da importância da aprovação desse projeto. Eu acho que o presidente da Câmara ele tem essa percepção, sabe da importância, e nós acreditamos, como o senhor falou, passar dessas medidas emergenciais que, no momento, são prioritárias, a gente possa ainda, nesse período agora, aprovar o projeto de lei 6407, e eu não tenho dúvida que ele indo para o Senado Federal, ele vai ter uma tramitação também bastante rápida. Perfeito. Ministro, tem muita gente perguntando aqui sobre energias alternativas, né? A gente sabe que o Brasil tem um potencial muito grande, seja desde a energia solar, energia eólica. A gente trabalha muito, eu sou ainda, né, ainda em fase de transmissão de cargo, presidente da Frente Parlamentar da Bioeconomia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que o Ministério tem trabalhado, e aí, não agora no momento de crise, mas de maneira geral, com relação a essas energias renováveis, né? Seja solar, eólica, biocombustível. O que a gente tem aí pode ter de esperança para o Brasil aí em breve, até mesmo para baratear a energia do Brasil, é uma energia ainda cara, né, e com essas alternativas a gente poderia ter aí mais facilidade para
para entregar energia barata para a população. Ó, as energias renováveis, elas são prioridades dentro da nossa política energética. E nós, agora em fevereiro, apresentamos o Plano Decenal de Energia, que é um plano que ele aponta aquilo que o governo entende, né, em termos de planejamento energético, do que será necessário para que nós possamos manter a nossa matriz limpa. A nossa matriz energética é a mais limpa do mundo, não tem comparação. Em termos de geração elétrica, 85% dela é de fontes limpas. Não existe nada, um país do porte do Brasil, nada semelhante no mundo. E nós vamos continuar mantendo a nossa matriz elétrica com 85% limpa. Agora, novas fontes estão entrando, como a fonte eólica, que hoje já representa quase 10%, a solar, que representa 2%, e nos próximos 10 anos deverá passar para 10%, a eólica deverá passar para 17%, 18%, ou seja, essas novas fontes estão entrando, como também a biomassa, o biocombustíveis. Nós, esse ano, estamos implementando o maior programa de biocombustíveis do mundo, o Renova Bio. Não é o maior programa só porque está escrito no papel, não, porque nós somos o primeiro país a lançar os certificados de biocombustíveis, chamados CBIOS. Esses certificados, para aquele que não consegue baixar o nível de emissão de gás carbônico, vai ter que comprar esse CBIO, que é daquele que faz o biocombustível e que não emite o gás carbônico. Então, isso você incentiva o produtor do biocombustível, que é o do agronegócio, né, boa parte deles, tá? E também aquele que está poluindo, ele vai ter que dar a sua contraparte comprando esses certificados. Ou seja, as nossas políticas públicas referentes à energia renovável, a biocombustíveis, elas já estão consolidadas e terão um grande impulso nos próximos anos. Estamos passando, como a gente sabe, por esses momentos, né, difíceis, mas é aquela certeza que nós comentamos no início. Nós temos a certeza que nós vamos voltar, e o que me dá tranquilidade é que nós temos programas bem elaborados, políticas públicas bem estabelecidas e de conhecimento, feita com transparência, com a participação do Congresso Nacional, com a participação das associações, ou seja, dos agentes de todos os setores vinculados. Eu não tenho dúvida que a nossa retomada vai ser bastante positiva. Tem uma pergunta aqui, ministro, do RL Nogueira, sobre energia nuclear. Tem algum plano sobre isso, voltar a investir nisso? Não, isso nós temos uma prioridade, que é terminar a Angra 3, né? E nós pretendemos ter o parceiro que, junto com a Eletronuclear, vai finalizar as obras até 2025. Pretendemos apresentar isso até 2023. Eu falei do plano decenal de energia. Nós temos que ter planos de longo prazo, né? Uma usina nuclear, por exemplo, ela leva cerca de 8 a 10 anos para entrar em operação. Mas, para se fazer investimentos na área nuclear, nós temos que ter um planejamento energético mais amplo. Nós íamos lançar agora, em março, o Plano Nacional de Energia, que é um plano de 30 anos, ou seja, até 2050. Nós seguramos o lançamento desse plano, que foi feito ao longo do último ano, com participação de todos, com audiências públicas, reuniões e por aí vai. Nós deixamos para apresentar esse plano após esse período que nós estamos passando agora de crise. Mas nele está, sim, contemplada a energia nuclear. A energia nuclear, é bom que se entenda que, além de ser uma energia limpa, é uma energia fundamental para países do porte do Brasil, porque ela é uma energia de base. Ela fica ligada praticamente o tempo todo. A média das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, elas ficam 90% ligadas
durante 365 dias do ano. Isso garante a estabilidade do sistema, coisa que não acontece, por exemplo, com energias renováveis, como a eólica, como a solar. Ministro, acho que a gente perdeu aqui o senhor, não sei se é problema na minha conexão ou na sua. Opa, voltou. 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 Tá. Mas eu estava falando da energia nuclear, da importância dela. O senhor pegou isso? Não. Pegamos. Tava, acho que, quando você falou energia eólica, energia solar, Eu digo, isso. são energias intermitentes, vamos assim dizer. A eólica depende do vento, a solar depende do sol. Então, essas energias, elas não são energias de base, como é a energia nuclear. Então, a nossa matriz energética, e até pelas características do nosso país, que tem uma diversidade de fontes fantásticas. Opa, perdemos o senhor novamente. Fontes fantásticas. É a questão eu estou falando das características do nosso país, que são fantásticas. Nós temos uma diversidade de fontes de energia e nós temos que saber compor essa nossa matriz para continuar sendo o que ela é hoje em dia. 85% limpa, antigamente 90% era hidráulica, nós dependíamos das usinas hidrelétricas, hoje já está em torno de 67%, vai reduzir, mas outras fontes vão entrar, como a eólica, a solar, a biomassa e aquilo que for ainda descoberto. E a gente tem muita visão do Estado definindo, né, a presença, é claro que tem toda essa visão estratégica, mas da matriz energética, né? A gente faz muito leilão para a produção de novas energias. Tem alguma expectativa ou alguma iniciativa para que, claro, vai ter sempre aquela necessidade do Estado definir algumas políticas públicas, até uma questão da estabilidade do setor elétrico, mas tem muita iniciativa de energia solar e eólica, principalmente as energias alternativas, de autogeração, de geração distribuída, até onde a gente pretende liberar um pouco mais para que quem quer gerar energia, quem quer instalar uma fazenda de energia solar, se instalar no Brasil, sem a necessidade de participar desses leilões. Tem alguma visão nesse sentido de mais liberalismo aí nesse setor, ministro? Tem sim. Hoje, 30% do nosso mercado já é, como nós chamamos, mercado livre, né? E temos um planejamento para abertura gradual desse mercado. E aí, eu vi até que uma das pessoas que está nos assistindo colocou uma pergunta que eu vi aqui rapidamente, porque aqui é muito rápido, sobre o PLS 232, que é um projeto de lei que está lá no Senado Federal, que foi aprovado também por unanimidade na Comissão de Infraestrutura e está cumprindo lá os trâmites legais para ir para a Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei 232, ele trata da modernização do setor elétrico. Tão importante quanto o novo mercado de gás lá, que é o PL 6407, que está na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, que nós esperamos também que ele tenha uma tramitação rápida na Câmara dos Deputados, o que deve ocorrer a curto prazo, ele é essencial para dar resposta, melhor do que dar resposta, para dar segurança a esse planejamento de abertura gradual, das pessoas poderem fazer a opção da onde que eles vão receber energia, que tipo de energia vão receber, o que já ocorre hoje em dia com a geração distribuída, mas precisa de um marco regulatório que esse projeto de lei ele apresenta isso. Ótimo, ministro. O senhor falou aí da geração distribuída, né? E agora, no final do ano, teve uma polêmica muito grande no segundo semestre com relação ao que muita gente chamou, principalmente de forma até equivocada, né? Que estavam querendo taxar o sol, né? Que a ANEEL estava querendo taxar o sol, tarifar o sol, e a gente sabe que não é isso, né? É um tema realmente polêmico, e aqui até o Paulo, meu xará, Paulo Lanzelotti, pergunta se algum projeto de redução tributária para quem aderir à energia solar.
tem um pouco a ver com isso, né? Hoje tem um incentivo grande, né, em quem gera energia solar, porque não cobra o uso da rede de distribuição. E agora veio a ANEEL recentemente querendo cobrar, liberando as distribuidoras cobrarem isso. Eu sei que é um tema que é delicado, que eu acho que, na verdade, minha opinião, tá, ministro, e aí deixar o senhor falar, é que os dois lados estão errados, na minha opinião. Tanto quem acha que não deve cobrar nada, como também quem acha que tem que cobrar igual quem usa a energia que vem lá da hidrelétrica ou da termoelétrica. E aí eu queria ver a opinião do senhor. Eu sei que é um tema polêmico, mas que eu acho que é importante falar aqui com o pessoal sobre isso. Né? Para quem não acompanhou, a ANEEL fez uma consulta pública, depois fez uma nota dizendo que era favorável poder começar a tarifar o uso de quem coloca energia na rede, de quem gera distribuição, energia distribuída, né, principalmente energia solar. E aí eu acho que essa a questão aqui que fica para o ministro. Como é que o senhor vê isso? Se a gente está encaminhando aí para chegar em alguma solução também adequada. Apesar de a gente saber que a ANEEL é um órgão autônomo, né, mas eu acho que o Ministério deve ter alguma visão também sobre esse tema. O importante é o seguinte, a ANEEL é uma agência reguladora, ela não faz política pública. Né? E essa questão da geração distribuída é política pública. Né? Quem faz política pública é o Executivo e o Legislativo. Né? E nós, aqui no Ministério de Minas e Energia, poderemos propor políticas públicas, como fazemos, né? O senhor sabe disso, né? Mas nós temos o papel principal de fazer a supervisão das políticas públicas, até para aperfeiçoá-las. No caso da geração distribuída, da energia solar, o presidente, no início do ano, ele, em contato com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, chegaram à conclusão que a melhor forma de tratar desse assunto, como é uma política pública, será por meio do Congresso Nacional. Então, já há iniciativas na Câmara dos Deputados, que depois vai para o Senado Federal, e que nós estamos trabalhando. Eu já estive com o presidente Rodrigo Maia, já no início do ano, tratamos disso, já recebi diversos deputados, parlamentares, que estão tratando desse tema. E eu acredito também que ele já está bastante maduro, e quem está trabalhando com isso? Todos os agentes do setor elétrico, todos estão sendo ouvidos. Tá? O importante, e nós conseguimos criar, o Brasil conseguiu criar um excelente ambiente de negócios no setor elétrico. Tanto em vista que os nossos leilões de energia do ano passado foram um sucesso, seja ele de geração de energia, de fontes renováveis, de transmissão, todos eles foram um sucesso. E o preço, né, como o senhor bem colocou, dessas novas energias estão bem abaixo da energia que nós pagávamos no passado. O valor da solar está mais baixo do que era há 8 anos atrás, muito mais baixo, 60% mais baixo. A eólica também, por conta não só do desenvolvimento tecnológico, mas também por uma maior demanda dessa fonte de energia. Ou seja, nós estamos trabalhando para cada vez o sistema ficar melhor, em termos de segurança, a pessoa ter um bom fornecimento de energia com segurança e também com eu costumo dizer, com um valor que realmente o consumidor possa achar que está o preço justo para ele. É isso que a gente trabalha. Tá? Então, nós vemos essa questão da energia solar, vão ser respeitados os contratos, aquilo que quem entrou nisso e teve isenção numa expectativa de, se eu não me engano, 20 anos, alguma coisa nesse sentido, se eu não estou errado, isso aí será respeitado. E vamos ter um processo de transição, porque a transmissão alguém paga por ela, certo? E nós não podemos botar a conta só em um. Então, vai ser um processo de transição, como todo incentivo que foi dado, e foi dado com esse objetivo, e não foi de agora, isso começou lá em 2012, se eu não me engano, né? Foi dado o incentivo, nós temos que respeitar isso, e agora vai ser um momento de transição, porque o incentivo não pode ser para sempre,
porque alguém está pagando por esse incentivo, né? Esse subsídio. Perfeito, claro. Perfeito, Ministro. Ministro, chegando aqui já quase na reta final, a gente falou muito da parte de energia, né? Queria só perguntar para o senhor se eu queria falar alguma coisa, alguma iniciativa da parte de Minas, né, de mineração, que o Ministério está tocando, que seria interessante para quem está nos assistindo saber um pouquinho sobre esse setor aí que a gente falou muito pouco, até porque não era o principal objetivo, ainda mais nesse momento aí da crise do coronavírus. Ó, a mineração, ela tem um papel importantíssimo na nossa economia. Ontem, domingo, da mesma forma que fizemos com todas as associações no setor elétrico, com todas as associações do petróleo, gás e biocombustíveis, ontem, domingo, nós realizamos uma reunião aqui virtual, como nós estamos fazendo essa, com 32 associações do setor da mineração, que tem uma amplitude enorme, que vai desde a água mineral ao cimento e por aí vai, né? E é vital para um país como o nosso, que tem uma demanda reprimida muito grande de infraestrutura, em que a mineração vai ter um papel, já tem um papel importante, mas vai ter maior ainda, de nós termos um planejamento, planos, políticas públicas adequadas a esse importante setor. E eu saí muito satisfeito da reunião de ontem. Evidentemente que tem ações que têm que ser emergenciais. Muitas pessoas não tinham noção que os minerais são tão essenciais quanto a luz, num momento como esse de pandemia que nós estamos vivendo. Os minerais é que fazem os respiradores, os minerais é que fazem o invólucro dos medicamentos. Deu uma travada aqui, ministro, mas já está voltando. Tá? Opa, voltou. Tá? Então, os minerais, eles fazem parte dessa cadeia toda. E se nós interrompêssemos essas atividades agora, daqui a pouco você não teria medicamentos, não teria roupas de proteção, não teria respiradores, porque dependem de insumo mineral para que eles sejam feitos, né? Então, a mineração também é uma outra característica do país. O país tem mais de 80 variedades de minerais, né, conhecidos, e isso é um fator importante. Nós somos o terceiro maior produtor mundial de minerais e nós podemos crescer muito mais ainda. E temos plano, junto com o setor, e ontem isso foi confirmado, de que, ao passarmos por esse momento difícil, que aqui, cabe dizer, não é um momento difícil do Brasil, é um momento difícil que passa o mundo todo. Não é uma coisa que está afetando o Brasil. Evidentemente, cada país, dentro das suas condições, ele vai sofrer um pouco mais ou um pouco menos. Mas as condições do Brasil para superar essa crise e para retomar o crescimento são as melhores possíveis. Perfeito, ministro. Ministro, muito obrigado. E, com certeza, aqui o senhor falou de alguns pontos que eu mesmo não tinha me atentado, né, dessa importância da área de mineração também no combate aí ao coronavírus. Então, é muito legal trazer essa informação para a população como um todo. Ministro, estamos chegando aqui na reta final, eu queria agradecer mais uma vez a participação do senhor, não só aqui na live, aqui nesse bate-papo, também com a população que está assistindo a gente, mas também no trabalho que tem sido feito pelo Ministério, não só o senhor, também toda a sua equipe, que trabalha de forma muito atuante, e é muito legal. Eu lembro bem do dia que a gente aprovou na Comissão de Minas e Energia, né, o marco regulatório do gás, a emoção e o sentimento da equipe lá, que estava lá presente, como isso não é só uma questão de motivação própria, mas também a visão do país, né? Como a gente precisa trabalhar pelo país. Eu fico muito contente que pessoas como o senhor e os membros da sua equipe estejam tão empenhados em melhorar o Brasil, cada um atuando na sua área e também na sua esfera. Então, obrigado aí pelo trabalho também de todo o Ministério de Minas e Energia, que é um dos ministérios que eu tenho mais prazer e mais trabalho em conjunto, né? Muito pela questão do gás, mas também por todos os outros temas ligados à parte de energia e de mineração. E aí, passar aqui a palavra para o senhor falar suas palavras finais e agradecer também, e mais uma vez falar um pouquinho aqui para a população o que a gente pode esperar, né, daqui para frente, e para o Brasil dar uma mensagem também, acho que de confiança, que eu acho que o brasileiro está precisando aí nesse momento.
Muito obrigado, deputado. Eu acho que todas as coisas positivas, e não foram poucas, que nós alcançamos no ano passado, foi feito com trabalho de união, né? Todos, o Ministério, o governo de uma forma geral, o Congresso Nacional, importantes conquistas, né? Realizamos importantes leilões ano passado no setor de energia, realizamos o primeiro leilão no setor de mineração, tudo isso porque foram criadas as condições de atratividade para que os investimentos viessem, né? E nós temos muito otimismo para 2020, ainda temos muito otimismo para 2020, isso vai passar. Como eu falei, nós temos programas e planos muito bem definidos, muito bem concebidos, né? E com concurso de todos. Então, nós vamos lutar por isso, vamos retomar, os investimentos estão aí, empregos, renda, é tudo aquilo que o país precisa, né? E trabalhamos com bastante alegria, com bastante otimismo, porque a nossa maior recompensa é a gente ver a implementação de políticas públicas bem concebidas e os resultados que elas trazem em benefício da sociedade. Então, muito obrigado pelo convite, pela sua participação conosco em tratar de todos esses assuntos do Ministério. A sua contribuição é muito importante e o senhor conte sempre com o nosso Ministério e comigo, quando quiser. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, ministro. Obrigado. Estivemos aqui com o ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, que deu uma aula aqui para a gente sobre o setor. Vai ficar aqui disponível no meu story. E quem tiver alguma dúvida que não tivesse sido sanada aqui pelo ministro, pode escrever aqui para mim no Instagram, que a gente passa para a equipe do Ministério e a gente volta com as dúvidas para vocês, que a gente pode para vocês. Ministro, mais uma vez, obrigado. Boa sorte aí nesse momento difícil. E fico feliz que o senhor tenha se recuperado. Sinal também que agora está imune ao vírus e não vai ter mais o risco de pegar o coronavírus. Então, parabéns aí pelo trabalho. Mais uma vez, obrigado. Excelente tarde, excelente semana para o senhor e para toda a equipe. Para todos nós. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.